Livro O que é Cometa Halley, da coleção Primeiros Passos, número 157, editora brasiliense. Autor Carlos Alberto Harnick Gebara. Narração Victor Vaz de Campos. Mensageiro do Cosmo. Os maiores mistérios a que o homem já foi desafiado encontram-se nas entranhas do cosmo. A formação e o tamanho do universo, a formação do sistema solar com seus planetas, asteroides e cometas, os buracos negros, a idade do universo são ainda enormes interrogações na mente humana. Perguntas sem respostas conclusivas e muito menos definitivas. O universo provoca no homem uma liberdade infinita de imaginação, de criatividade, de questionamento e de assombro. É extremamente doloroso, por exemplo, imaginar que somos únicos e que estamos absolutamente sós na imensidão do universo. A coincidência maravilhosa da vida aconteceu no nosso planeta. Terá acontecido em outro local? Infelizmente, as distâncias interplanetárias são imensas e as interestelares são praticamente inatingíveis em termos de viagens espaciais. Temos que nos valer, porquanto, de algo mais plausível, que é a comunicação por radiotelescópios, grandes antenas que captam sinais de rádio. Jogamos informações inteligentes no espaço e aguardamos ansiosamente que alguma civilização as recolha e saiba que um dia existimos. Estamos sempre à procura de respostas às nossas indagações, porque a curiosidade desafia o homem e o vislumbre da solução pode levá-lo ao êxtase. Algumas das respostas às perguntas que temos feito nos últimos 100 anos podem estar contidas num mensageiro que se aproxima rapidamente para nossos referenciais terrestres e lentamente para nosso desejo de conhecimento. O rei dos cometas, o cometa Halley. Os cientistas, principalmente os astrônomos, os astrofísicos e os exobiólogos, cientistas que estudam a eventual existência de vida fora da Terra, estão no aguardo da chegada do Halley, para que sondas que o examinarão de perto, os potentes telescópios e todos os aparelhos científicos voltados para o astro errante possam lhe remeter a maior quantidade possível de informações. Por enquanto, o que podemos fazer é responder a algumas perguntas sobre o cometa, baseando-nos em observações antigas, em cálculos matemáticos avançados, em observações e comparações com outros cometas menores, que nos visitam periodicamente. Não se espera que os tópicos aqui colocados se transformem em princípios irrefutáveis da astronomia, mas sim numa discutível quantidade de informações que podem, inclusive, ser modificadas após estudos feitos com os dados a serem transmitidos pelas sondas espaciais durante a visita do cometa. Espera-se também que as respostas satisfaçam as pessoas que tenham um certo espírito científico e também aqueles que se iniciam na observação astronômica incentivados pelo Halley. Algumas informações que serão úteis na discussão do assunto podem ser colocadas. Primeira, unidade astronômica. UA refere-se à distância média entre a Terra e o Sol e equivale a 150 milhões de quilômetros. Portanto, UA é igual a 150 milhões de quilômetros. Segunda, ano-luz. Corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano. Como a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo, isto corresponde a 7 voltas e meia em torno da Terra, em um segundo. Em um ano, percorrerá 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros é igual a 9,500,000,000,000 quilômetro. 9,5 trilhões de quilômetros é igual a um ano-luz. Alguns termos também comuns. Primeiro, período.
é o tempo que um astro leva para efetuar uma volta completa por toda a sua órbita. Para exemplificar, o período da Terra é 365 dias ou um ano. Segundo, periélio, posição que um astro ocupa mais próxima do Sol. Terceiro, afélio, posição mais afastada do Sol, na órbita do astro. Cometas. Você sabe exatamente o que é um? Cometas são astros que vagueiam pelo espaço cósmico, alguns em torno do Sol, com trajetórias na forma de elipses achatadas e cujos movimentos podem ser modificados pela atração gravitacional dos grandes planetas, como Júpiter e Saturno. Essas modificações podem acelerar de tal forma o cometa que ele escapa do sistema solar e nunca mais retorna, entrando numa órbita parabólica. Veja na figura 1 como podem ser suas órbitas. O cometa aparece no céu, para observadores terrestres, como uma esfera esbranquiçada acompanhada às vezes de uma majestosa cauda. Um cometa se compõe de 3 partes. Primeiro, núcleo ou cabeça, provavelmente composta por rochas de magnésio e ferro envolvidas por uma coberta de moléculas congeladas, água, metano e amônia, e pode ter o diâmetro de, segunda, alguns quilômetros, de 1 a 15 quilômetros. Terceira, coma ou cabeleira. É uma vasta cobertura do núcleo formada por poeira e gases. É transparente. Quarta, tem um diâmetro de uns 200 mil quilômetros e é responsável pelo brilho do cometa ao refletir a luz do Sol. Quinta, cauda. É uma parte do cometa que só se forma quando ele se aproxima do Sol, a mais ou menos 3 unidades astronômicas. É formada pelas moléculas da cabeleira quando elas são sopradas pela radiação solar. Ao contrário do que muita gente pensa, a cauda não é o rastro deixado pelo cometa como a fumaça de um foguete, mas sim uma formação causada por uma espécie de força elétrica, composta por raio-x, gama, partículas elétricas, denominada vento solar, que produz uma cauda sempre oposta ao Sol, oposição radial, podendo inclusive estar aproximadamente no mesmo sentido em que se desloca o cometa. A cauda pode preceder a cabeça. O comprimento da cauda varia desde alguns milhões de quilômetros até 200 milhões. Veja que a distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Quando o cometa se encontra a uma distância de 0,8 unidades astronômicas pela ação da radiação solar, o núcleo se inflama, a cauda adquire formas gigantescas e ele brilha intensamente, passando a ser temporariamente o maior astro do sistema solar. Alguns cometas, de acordo com relatos de observadores de há muito tempo, apresentam colorações como verde, azul, vermelho, amarelo e laranja. Dessas informações, devemos desprezar aquelas que podem ter sido causadas pela nossa própria atmosfera. Mas os coloridos existem realmente. E a cor mais comum é a amarela, principalmente quando o cometa está próximo do Sol, em razão da emissão de luz de sódio. Sódio é um metal que, quando aquecido, emite luz amarela. Veja na figura 2 as partes de um cometa. Há algumas teorias para explicar o aparecimento de um cometa. Uma delas, e a mais aceita, do astrônomo alemão Jan Oort, 1950, propõe que os planetas e os cometas foram formados da mesma matéria e que os cometas ficaram retidos em uma região, formando uma nuvem que envolve o sistema solar, a uma distância de 50 mil
a 150 mil unidades astronômicas do Sol. Como essa distância é enorme, sob a influência gravitacional de algum conjunto de estrelas nas proximidades, como a estrela alfa da constelação Centauro, por exemplo, alguns cometas seriam arrancados da nuvem e arremessados ao espaço. A maioria se perde, mas ocasionalmente alguns desabam rumo ao Sol, podendo viajar milhões de anos antes de chegar a Plutão. A força atrativa, chamada força da gravidade, dos planetas mais exteriores do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno e Urano, pode provocar um desvio de sua órbita. E então, ou ele é capturado por um desses planetas, ou se dirige inevitavelmente para o centro do Sistema Solar e passa a ter uma órbita elíptica em torno do Sol, tornando-se então periódico. O famoso Halley. Como sabemos hoje, alguns cometas são astros periódicos de órbita elíptica em torno do Sol. Mas na antiguidade isso não era conhecido, e os astrônomos julgavam que os cometas eram fenômenos da própria atmosfera terrestre. No decorrer dos anos e dos séculos, os dados acerca deles iam se acumulando. Em 1695, ano em que, no Brasil, o chefe do Quilombo dos Palmares, Zumbi, era decapitado, um astrônomo inglês, Edmund Halley, utilizando as informações colhidas por astrônomos predecessores como Johannes Kepler em 1607 e outros em 1456 e 1531 e por ele mesmo em 1682, conclui que os cometas observados nessas datas deveriam corresponder à visita de um único, pois, utilizando as leis da gravitação universal formuladas por Newton, seu amigo particular, Halley calculou as órbitas de dezenas de cometas e verificou que os de 1531, 1607 e 1682 eram coincidentes e retornavam de 76 em 76 anos. Edmund passou então a calcular a data da nova aparição, e sua primeira conclusão indicava o retorno para o final do ano de 1758. Refazendo os cálculos e considerando perturbações de Júpiter e Saturno, modificou a data para 15 de abril de 1759. Em 15 de março de 1759, portanto, com um erro de 30 dias, desprezível pelas circunstâncias, o cometa previsto reapareceu no céu. A periodicidade dos cometas havia sido decretada, mas a fatalidade foi dura para Edmund Halley. E esse não pôde assistir à sua maior vitória, pois morrera 16 anos antes. Em sua homenagem foi dada o seu nome ao grande cometa, Halley. Os chineses sempre foram argutos observadores do céu, e a grande importância disso é que registravam os fenômenos observados. Por esse motivo é que temos a mais provável data da primeira aparição registrada do cometa Halley, 1507 a.C. Temos, na verdade, 28 aparições registradas, mas, se desconsiderarmos os registros, provavelmente ele tenha sido visto milhares de vezes. O aparecimento de um cometa no céu foi sempre relacionado com alguma catástrofe na história da humanidade. Em 1066, durante a passagem do cometa, os normandos invadiram e tomaram a Inglaterra, comandados por Guilherme, o Conquistador. É interessante observar que só ficou marcada a desgraça da Inglaterra e se esqueceram completamente da vitória dos normandos. Evidentemente, um motivo de júbilo para esse povo. Em 1522, as pessoas se assustavam tanto que algumas morreram de medo e outras caíram doentes, segundo informações da época. Em 1456, também com um cometa no céu,
ocorre uma guerra santa entre o Papa Calixto III e o Califá Mahomed II, em Belgrado. Sempre haverá, durante a passagem de um cometa, desgraças, calamidades e guerras. Mas é certo que também ocorrerão fatos auspiciosos e alegres. Não existe a menor relação entre os cometas e as desventuras acontecidas. Contudo, infelizmente, grande parte da humanidade ainda crê nesses absurdos. Atualmente, sabemos que as comunicações de massa encontram-se em atividade febril, em grande desenvolvimento tecnológico, visto que esse ramo da atividade se transformou em enorme fonte de riqueza para seus mentores, e veiculam, muitas vezes, informações fantásticas com o intuito de manter seus índices de audiência e leitura. Acabam, assim, provocando falsas ideias, erros de interpretação, angústia, quando não pânico. As informações científicas não têm como competir com essa máquina cujas engrenagens são a televisão, o rádio, jornais, livros e revistas. É evidente que também abordam assuntos sérios verdadeiros, mas que não trazem receitas lucrativas como o sensacionalismo. Em 1910, alguns jornais, a respeito do fato de que a Terra iria atravessar a cauda do Halley, era caso absolutamente sem nenhuma consequência, noticiavam, num misto de humor e sarcasmo, a raça humana inteira é obrigada a um banho gasoso, ou aguardem a bagunça ou prevendo o fim. Vinda do cometa economiza reformas. Máscaras e pílulas contra gases foram vendidas, aumentando ainda mais as superstições sobre os cometas. O cometa tem massa tão pequena em relação à Terra que nenhuma influência exerce sobre ela. Não interfere nas comunicações nem nas marés, não contamina o ar, nem provoca alterações climáticas. Os únicos e prováveis acontecimentos ligados ao Halley ou a outros cometas são as chuvas de meteoros. À medida que o cometa descreve sua órbita, vai deixando fragmentos que, posteriormente, quando a Terra cruza essa órbita, caem penetrando na alta atmosfera e, em virtude do grande atrito com o ar, se incendeiam e formam aqueles riscos no céu conhecidos como estrelas cadentes. A grande maioria se desintegra antes de atingir o solo, pois geralmente não são maiores que uma azeitona. Estas chuvas de meteoro, por estarem sempre na mesma posição da órbita da Terra, são observadas sempre no mesmo dia do ano. Outros fenômenos são improváveis, principalmente pela grande distância entre a Terra e o cometa durante sua visita. Como é sua órbita? O cometa Halley tem uma órbita elíptica, bastante achatada e se situa aproximadamente no mesmo plano que a maioria dos planetas do Sistema Solar. O Sistema Solar é composto do Sol, que tem 99% da massa total desse sistema, 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Dezenas de luas, milhões de asteroides e muitos cometas. A figura 3 dá uma ideia dessa órbita que, evidentemente, encontra-se fora de escala. Como podemos ver, no início de 1985, ele cruzou a órbita de Júpiter e no final deste ano estará cruzando o cinturão de asteroides, região entre Marte e Júpiter, com grande quantidade de rochas de tamanhos variáveis e que orbitam em torno do Sol. Passará por Marte, Terra, contornará o Sol, indo em seguida para os confins do Sistema Solar, até depois da órbita de Netuno, lá pelo ano de 2024, e retornará às proximidades da Terra por volta de 2061.
O período de seu movimento em torno do Sol varia de 75 a 77 anos, dependendo das perturbações gravitacionais ocasionadas principalmente pelos planetas gigantes do Sistema Solar, que podem, em função da distância, atrasar ou adiantar esse período. Com relação à sua temperatura, podemos dizer que, estando distantes do Sol, ele é cerca de 270 graus Celsius, nome correto da escala centígrada, abaixo de zero. Quase a menor temperatura possível na natureza, menos 273 graus Celsius, o zero absoluto. E quando está bem próximo do Sol, a temperatura de sua região mais externa pode atingir 4.500 graus Celsius. Na escola primária, aprendemos que os últimos planetas do Sistema Solar são, nessa ordem, Netuno e Plutão. Mas em certas ocasiões, Plutão, em razão da excentricidade de sua órbita, ultrapassa, na direção do Sol, a órbita de Netuno e deixa de ser, por algum tempo, o último planeta dessa família do Sol. É o que está acontecendo atualmente. Observe na figura anterior o cruzamento dessas órbitas. Em 1933, o Halley cruzou a órbita de Netuno, que, nessa época, era o penúltimo planeta, e, em 1948, atingiu o afélio entre as órbitas de Netuno e Plutão, a uma distância de 36 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente. Avaliando-se o espaço efetivamente percorrido pelo Halley por toda a sua órbita, chegaremos a um valor em torno de 74 unidades astronômicas, ou 11 bilhões de quilômetros, espaço que a luz percorreria em apenas 10 horas, e um carro andando sempre a 80 km por hora levaria uns 15.000 anos. Sua velocidade e sua cauda. Ao se levar em consideração que os planetas giram em torno do Sol e que este, por sua vez, gira em torno do centro da nossa galáxia, devemos imaginar o Sol como um referencial fixo para se calcular as velocidades do cometa. Em razão da atração maior ou menor, dependendo da distância entre o cometa e o Sol, a força gravitacional faz a velocidade do Halley variar. Quando ele se encontra no periélio, mais próximo do Sol, a velocidade é maior possível e é de 54 km por segundo, ou próximo de 200.000 km por hora. Para efeito de comparação, a Terra gira em torno do Sol com velocidade de aproximadamente 30 km por segundo, ou seja, quase a metade da velocidade do Halley. No afélio, mais distante do Sol, sua velocidade é relativamente pequena, em comparação com a primeira, 0,91 km por segundo, ou aproximadamente 3.200 km por hora. Um caça supersônico pode atingir essa velocidade, que é aproximadamente 2,5 vezes a velocidade com que o som se propaga no ar. Na gravitação universal, somente existem duas forças de atração entre os astros. O Sol atrai a Terra, a Lua atrai a Terra e vice-versa. O cometa Halley, por sua vez, é atraído principalmente pelo Sol e, portanto, na viagem de vinda, essa força tende a aumentar a velocidade, ao passo que, ao se afastar do Sol, ele tem sua velocidade reduzida e atinge o mínimo no afélio. Pela lei da gravitação de Newton, essa força atrativa é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os astros. Ou seja, quando a distância dobra, a força é diminuída do quádruplo, e assim por diante. Para se tentar prever o comportamento
da cauda do Halley, os cientistas se basearam nos dados obtidos através de observações anteriores, a olho nu e com instrumentos. Como se trata de uma previsão, é evidente que esta pode incorrer em erros, mas descartando-se essa possibilidade, podemos dizer que o comprimento visual da cauda aparenta ser maior após sua passagem pelo periélio. O comprimento dela deve se situar próximo de 0,8 unidades astronômicas, perto de 120 milhões de quilômetros. Essa cauda só existe quando o cometa está próximo do Sol, mais especificamente a 3 unidades astronômicas, ou aproximadamente 450 milhões de quilômetros. A cauda é formada pela repulsão dos gases que formam a cabeleira, por influência dos ventos solares. Durante a formação da cauda, há uma perda de grande quantidade de matéria, de maneira que a cada nova passagem pelas cercanias do Sol, a cauda tem a tendência de ser menor, isto é, o cometa vai se gastando. Claro que a cauda depende da distância entre o cometa e o Sol. Portanto, ao se afastar, ele passa gradativamente a ser um corpo esférico, frio e escuro. A importância de se estudar o Halley. A astronomia é a mais antiga das ciências. Quantas histórias já ouvimos acerca de atentos e sossegados pastores de ovelhas que, nas suas atividades noturnas, nada tinham a fazer senão observar as estrelas. O panorama do céu visto hoje é pouco diferente daquele que nossos antepassados vislumbraram. E, cheios de imaginação, encontraram constelações parecidas com Escorpião, Touro, Cão, Urso e até entidades mitológicas como Sagitário e Capricórnio. Milhares de anos se passaram desde as primeiras anotações. Há séculos, o homem busca explicações, desenvolve teorias sobre a formação desse conjunto todo que o fascina e, por mais que procure, ainda está longe de uma explicação definitiva. Talvez nunca a encontre, mas, se não tentar, continuará se afastando dela até o fim dos tempos. Alguns cientistas acreditam que os planetas do Sistema Solar, bem como os asteroides e os cometas, tenham sido criados da mesma massa ou da mesma nuvem há pelo menos 4,5 bilhões de anos. O Halley faz parte dessa família e, portanto, deve ter também a mesma idade. Se conseguirmos conhecer com detalhes a sua composição química, estaremos estudando um fóssil vivo. Um fóssil que permaneceu durante todo esse tempo praticamente intocado, enquanto o restante do sistema evoluía, sofrendo modificações marcantes. Cada vez que o cometa passa pelas proximidades do Sol, ele perde parte de sua massa exterior, e dessa forma mostra sempre sua constituição como ela foi no princípio. O Halley nos traz o segredo numa bandeja. Um outro motivo para mostrar a importância do estudo sobre ele é o fato de que nos cometas podem estar as matérias orgânicas que deram origem à vida na Terra. O Halley é um dos poucos cometas cujo período de 76 anos marca a passagem de uma geração para outra. Poucos serão os privilegiados que assistirão 2 vezes a passagem do astro. Acredito que nenhum cientista dos que irão agora observar o fenômeno estarão presentes na próxima visita. E, desta maneira, fará disso um acontecimento de importância excepcional. Algumas pessoas ficam, então, preocupadas e perguntam: ele pode desaparecer de repente ou se desintegrar? Veja o que aconteceu certa vez. Em 1846, aguardava-se o retorno de um cometa denominado Biela, descoberto por um astrônomo amador alemão, Wilhelm von Biela.
Quando o astro reapareceu, mostrou uma visão dupla, ou seja, havia se dividido em dois cometas, cujas trajetórias eram paralelas. O período desse cometa era conhecido, 6 anos. Portanto, podia-se esperar novo duplo reaparecimento em 1852, 1858, 1865. O que realmente aconteceu? Só que suas partes estavam cada vez mais distantes entre si, até que em 1872 o que se presenciou foi uma intensa chuva de meteoros brilhantes, estrelas cadentes, como são conhecidos, que duraria 6 horas, vinda de um mesmo ponto do céu onde deveriam estar os dois cometas. O Biela havia se fragmentado inteiramente e, claro, nos anos posteriores não mais apareceu. Sabemos hoje que muitos fatores podem influenciar na desagregação de um cometa, como, por exemplo, perda contínua de material ao passar próximo do Sol, colisão entre as partes componentes, rotação do núcleo, etc. Com o cometa Halley, tal acontecimento é, por enquanto, impossível, visto que sua velocidade é considerável em relação ao Sol, e as perturbações dele advindas são inexpressivas. Portanto, não teremos tão já a sua desintegração, pois ele ainda passará pelo sistema solar durante alguns milhares de anos. Um choque com a Terra. Nas primeiras horas da manhã de 30 de junho de 1908, na Sibéria Central, uma gigantesca bola de fogo foi vista atravessando rapidamente o céu. Quando tocou o horizonte, houve uma enorme explosão. Arrasou cerca de 2.000 quilômetros quadrados de florestas e queimou milhares de árvores em um clarão de fogo próximo ao local do impacto. Produziu uma onda de choque atmosférico que circundou a Terra 2 vezes. Por 2 dias seguidos, persistiu tanta poeira fina na atmosfera que se conseguia ler um jornal à noite com a luz dispersa das ruas de Londres, a 10.000 quilômetros. A descrição acima, feita por Carl Sagan em seu livro Cosmos, ilustra o que poderia ter sido a queda de um pedaço de cometa sobre uma região da Sibéria, e que passou a ser conhecido como evento de Tunguska. A possibilidade de ter sido um fragmento, comentário não é definitiva, mas mostra que estamos sujeitos a acontecimentos desse tipo. No entanto, sendo Halley um astro importante, conhecemos sobejamente a configuração de sua trajetória, e ela mostra que o encontro com a Terra é extremamente improvável. Diríamos até que a probabilidade de ocorrer um encontro desses é a de uma vez em 1 bilhão de anos. Se isso um dia ocorresse, teríamos como consequência a destruição de uma grande área, da ordem talvez de uns 20.000 quilômetros quadrados, o que equivale à 10ª parte do estado de São Paulo. O aspecto inicial do choque seria como de uma grande explosão nuclear, formando um enorme cogumelo de poeira que poderia se espalhar pelo mundo todo. Essa poeira, em suspensão na atmosfera, acarretaria uma diminuição da temperatura média da Terra, devido a bloquear parcialmente a ação da luz solar. No local da queda ficaria um imenso buraco chamado de cratera de impacto. A Lua mostra muitas dessas crateras porque não possui em sua superfície atividade de erosão climática, vento, chuva, de maneira que essas marcas permanecem por bilhões de anos. Se a queda ocorresse no mar, provocaria ondas gigantescas, podendo inclusive romper o fundo oceânico, colocando assim em contato água e manto aquecido da Terra, com a consequente evaporação da água e final semelhante ao descrito acima. O bloqueio parcial da luz solar inibiria a fotossíntese,
com consequências desastrosas para a vida. A fotossíntese consiste basicamente na transformação pelas plantas de substâncias inorgânicas, como gás carbônico e água, em substâncias orgânicas, açúcar, sob a ação da luz. Esse açúcar é utilizado pela planta para formar todos os outros componentes dos quais necessita. A ocorrência do encontro frontal do Halley com a Terra, como dissemos, é praticamente impossível, e dessa forma podemos somente conjecturar sobre suas prováveis consequências. Há também uma teoria que sustenta que os grandes répteis da pré-história morreram provavelmente pela queda de um cometa ou de um meteoro que, ao se chocar com a Terra, teria erguido uma imensa nuvem de poeira que circundou o planeta. Com o impedimento parcial da luz solar, os vegetais ficaram impedidos de realizar o processo da fotossíntese. Em consequência, os grandes herbívoros sucumbiram e com eles seus algozes carnívoros. Sustenta-se que sobreviveram apenas os animais com menos de 25 quilogramas, que puderam resistir à escassez de alimentos e ao intenso frio que se seguiu. Ultimamente, os cientistas têm se reunido para discutir as consequências de uma guerra mundial nuclear. A principal conclusão é muito parecida com o que acabamos de relatar, acrescida apenas na sua intensidade. Imagine centenas de cometas caindo na Terra ao mesmo tempo, provocando também uma imensa nuvem de poeira e, consequentemente, um frio terrível, que os cientistas chamam de inverno nuclear. Pode ser o fim do mundo. Principais características do Halley. Todas as estimativas a respeito de características físicas do cometa levam a alguns valores discutíveis, sendo uns aceitos e outros considerados meramente especulativos. Em se tratando de da massa do núcleo, visto que os demais componentes, cabeleira e cauda, são quase que vazios, como os melhores que podemos obter em laboratórios, avaliamos em 65 bilhões de toneladas a sua massa. Também como um fator estimado, o diâmetro do núcleo é de cerca de 5 quilômetros. Se considerarmos seu aspecto esférico, podemos calcular seu volume e, consequentemente, sua densidade. Visto que esta é uma relação entre massa e volume, chegamos a um valor de 1 grama por centímetro cúbico. Para efeito de comparação, esta é a densidade da água pura, a 4 graus Celsius. Imagine então que o Halley seja a densidade da água, que o Halley seja como uma imensa bola de água, com 5 quilômetros de diâmetro, viajando a 200 mil quilômetros por hora. Imagine então que o Halley seja como uma imensa bola de água com 5 quilômetros de diâmetro, viajando a 200 mil quilômetros por hora. Em razão de a formação da cauda ser o afastamento da matéria que a compõe a cabeleira pelos ventos solares, ela está continuamente perdendo massa, e estima-se que perde 20 toneladas por segundo durante essa formação. Portanto, podemos concluir que o Halley, por ser um cometa periódico, ou seja, sempre retorna para sua visita ao Sol, tem vida limitada, pois sempre perde parte de sua massa nessa visita tão ansiosamente esperada. O astrônomo Ronaldo Mourão, em seu livro Da Terra às Galáxias, estima que a vida média do Halley seja de 200 revoluções em torno do Sol. Isto é, que o astro ainda viajará pelo sistema solar durante 10 mil anos, durante talvez mais que a própria humanidade. Outras observações e cálculos complicados indicam que o cometa tem um movimento de rotação cujo período é estimado em 10 horas. A primeira informação a respeito do fato de um cometa girar em torno de si foi obtida em 1976, por estimativas fotoelétricas com o núcleo do cometa DAREST. Há algum tempo já,
os astrônomos estão tentando observar o cometa Halley através de seus poderosos telescópios. A primeira tentativa partiu dos norte-americanos, em 1977, que mesmo utilizando um dos maiores telescópios do mundo, fracassou. Mas em 1982, com o mesmo equipamento, dois astrônomos, Juit e Danielson, do Instituto Tecnológico da Califórnia, conseguiram fotografá-lo. Segundo o astrônomo Nelson Travnik, para se entender a dificuldade dessa foto, o brilho do cometa equivaleria ao brilho de uma vela acesa vista a 43.400 quilômetros de distância. O cometa estará visível por instrumentos de porte médio ou grande a partir de agosto de 1985, mas para observadores a olho nu e no hemisfério norte, a data será 27 de novembro e para nosso hemisfério, a data favorável a partir da qual será visto a olho nu será 6 de março de 1986. A aparição do Halley em 1910 foi considerada exuberante, visto que seu tamanho, observado de um ponto da Terra, atingiu uma abertura de 95 graus. O que equivale a dizer que, estando a cabeça do cometa a pino, no topo do céu, zenite, sua cauda não tinha ainda terminado de sair do horizonte. Infelizmente, em 1986 não teremos tal magnitude, mas sim uma visão por demais prejudicada pelas posições relativas da Terra, do Halley e do Sol. No auge de sua aparição, teremos, quem sabe, um tamanho de uns 10 a 15 graus, umas 20 luas cheias, ou o diâmetro aparente da Lua ou pouco mais. Em razão desse tamanho, o ideal é deslocar-se das grandes cidades, indo para o interior, escapando das poluições atmosférica e luminosa, se você quiser observar melhor o cometa. Ele terá, durante sua visita, dois momentos em que estará mais próximo da Terra. Um antes do periélio e outro depois de passar por trás do Sol. Em 27 de novembro de 1985, ele estará a 0,63 unidades astronômicas da Terra. E em 11 de abril de 1986, a 0,42 unidades astronômicas, ou seja, uma distância de 63 milhões de quilômetros. Quando o cometa estiver no periélio, a Terra estará numa posição diametralmente oposta. No dia 9 de fevereiro de 1986, impossibilitada, portanto, de observar o Halley diretamente. Nesse dia, o cometa estará a uma distância de 0,58 unidades astronômicas, 87 milhões de quilômetros, do Sol. Sua melhor aparição. Em 11 de abril de 837, durante o reinado de Luís I da França e do papado de Gregório IV na Itália, estava no céu um cometa de visão descomunal. Naquela época, praticamente nada se sabia a respeito desses astros e este, em particular, nem nome tinha. Trazia, como de costume, mau agouro e os astrólogos trataram logo de realizar suas funestas previsões, inclusive o da morte do rei Luís I, que por esse motivo transformou-se num rei amável e benevolente. Era o cometa Halley. Essa aparição é considerada como a mais exuberante de todas. Vale dizer que sua cauda atingiu uma distância angular maior que 93 graus e que esteve mais próximo da Terra do que em qualquer outra vez, 6 milhões de quilômetros, aproximadamente, 15 vezes a distância da Terra à Lua, ou ainda 0,04 unidades astronômicas. Para efeito de comparação, nesta próxima passagem, a distância mínima que o Halley estará daqui será de 0,42 unidades astronômicas. Ou seja,
uma distância 10 vezes maior que a do ano de 837. A chamada magnitude estelar, que mede o brilho dos astros, foi naquele ano, para o Halley, de menos 3,5. Comparando-se com o do Sol, menos 26,8, e da Lua, menos 12,7, podemos imaginar o brilho do cometa. Em 1986, a magnitude máxima que o Halley mostrará não deverá ultrapassar a mais 4,0. Como achar o Halley? Se você deseja observar o Halley nas épocas devidas, terá que primeiramente procurar um local afastado da iluminação e da poluição das grandes cidades, que atrapalham bastante. Qualquer sítio no interior é um bom lugar. Quanto mais ao sul, melhor. Antes de sua passagem pelo periélio, o cometa será visível a olho nu, apenas pelos habitantes do hemisfério norte, principalmente no dia 27 de novembro de 1985, ocasião em que estará bastante próximo da Terra, 0,62 unidades astronômicas. Nesse mesmo dia, poderá ser visto por alguém no hemisfério sul, Trópico de Capricórnio, São Paulo, utilizando um binóculo ou uma pequena luneta, fazendo um ângulo de elevação de 43 graus, na direção nordeste, 1h30 após o pôr do sol. No dia 9 de fevereiro, estará no periélio e invisível para toda a Terra, e por volta do dia 6 de março, começará a aparecer, como se estivesse parado no céu, bem próximo do horizonte, subindo mais a cada dia. No início, aparecerá de madrugada. Por ser o Halley um objeto de luminosidade fraca, as melhores noites para vê-lo serão as da Lua Nova, e que acontecerão a 10 de março e 10 de abril de 1986. Será muito fácil localizar o cometa apenas baseando-se nas informações que se seguem. Para os que têm algum conhecimento específico, podemos dizer que o Halley estará em Capricórnio em fevereiro e início de março, em Sagitário até o final de março e em Escorpião e Centauro na primeira quinzena de abril. Acredito que a maioria das pessoas conheça bastante para conseguir localizar o Cruzeiro do Sul e as Três Marias, que serão nossos principais pontos de referência. A figura 6 é um esquema do céu numa forma plana, e que representa ao mesmo tempo o leste, o sul e o oeste, ou seja, uma visada de 180 graus de leste a oeste. Você vê nela o que veria se, postado de frente para sul, olhasse consecutivamente para a sua esquerda, para a frente e depois para a direita. O final superior da figura representa o ponto mais alto do céu, o zenite. Na figura está representada a trajetória do Halley, durante o período visível por entre as diversas constelações, suas respectivas datas e os traços paralelos indicam o horizonte de várias regiões do país próximo das latitudes 0, 10, 20 e 30 graus. Em astronomia, utiliza-se o termo magnitude para representar a grandeza aparente de um astro, associado a um número, que mede o fluxo de luz fornecido por ele. Essa magnitude depende de vários fatores como claridade excessiva, grau de poluição do ar, tipo de instrumento utilizado, etc. De uma maneira geral, astros com magnitudes menores que 5 são visíveis a olho nu, desde que as condições da atmosfera permitam. Os valores dessa magnitude podem ser também negativos, o que significa um brilho maior ainda, como por exemplo, a Lua tem magnitude de menos 13 e o Sol menos 27. Algumas orientações para melhor observação do Halley para as regiões Sudeste e Sul estão apresentadas na tabela 1. A nossa Via Láctea é uma das
é uma das galáxias do universo. Ela é composta basicamente por estrelas, bilhões delas, que giram em torno de um centro de grande concentração de massa e que alguns cientistas dizem tratar-se de um buraco negro, que é, de uma maneira bem simples, um corpo de grande poder de atração que não deixa escapar nem raios de luz, fenômeno não verdadeiramente constatado. A Via Láctea é uma galáxia espiralada, isto é, vista de cima, apresenta-se como um imenso catavento girando uma vez a cada 200 milhões de anos. O Sol ocupa um braço dessa espiral gigantesca, e como todas as demais estrelas pertencem à galáxia, gira em torno do centro dela.